Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal Resgatando Vidas para Cristo. Um canal onde nós buscamos pregar a palavra de Deus para você que precisa ouvir a gloriosa e grandiosa palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de falar com você sobre o perdão. O perdão, esse artigo tão raro e tão escasso no meio das pessoas, e por que não assim dizer, no meio do povo de Deus. No início da criação, Deus precisou exercer seu perdão com a primeira família que ele cria. Adão e Eva, depois de serem colocados lá no Jardim do Éden, depois de transgredirem o mandamento do Senhor, Deus precisou perdoá-los. O seu filho, Caim, que mata seu irmão Abel, ele solicita o perdão de Deus, quando Deus o amaldiçoa por ter matado seu irmão. E ele fala para Deus, olha, maior é a minha transgressão, maior do que aquela que possa ser perdoada. E Deus coloca um sinal nele para que ninguém o matasse. Deus perdoa. Ao longo da história do povo de Deus, o Senhor perdoa o seu povo várias vezes, porque o povo tinha uma tendência terrível de sair da presença de Deus. No período dos juízes, um período que vai de 1375 a 1050 a.C., um período de aproximadamente 325 anos, onde o povo era governado por juízes, esse perdão de Deus era evidente, porque o povo pecava, o povo transgredia, o povo era entregue nas mãos dos seus inimigos, o povo se arrependia e Deus enviava um juiz para salvar o seu povo. Mais adiante, lá na frente, no período dos reis, em 2 Reis, capítulo 12, quando Deus manda o profeta Natã repreender o seu servo Davi, que seria aquele considerado o maior rei de Israel, aquele rei que era segundo o coração de Deus, que comete um pecado terrível. E quando o profeta vai sentenciar Davi, provavelmente Davi pensou que ia morrer, porque a lei de Moisés previa que um homem que cometesse os crimes que ele cometeu, um crime de adultério, um crime de homicídio, seria punido com a morte. E o profeta fala para ele, olha, o Senhor transpassou o teu pecado, ou seja, Deus estava mostrando para Davi, o meu amor é maior do que a lei de Moisés. O meu amor é maior do que isso. E quando eu olho lá no tempo de Jesus, onde a base de Jesus, do ministério de Jesus era o perdão, movido pelo amor, Jesus nos perdoava. Jesus perdoava as pessoas antes de curá-las. E numa certa ocasião, Mateus capítulo 6, quando Jesus estava ensinando os discípulos a orar, quando ele dava o modelo de oração, o modelo do Pai Nosso. Lá no versículo 12 do capítulo 6, na oração do Pai Nosso, quando ele falava assim, olha, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está nos mostrando que assim como nós pedimos perdão, nós temos que liberar o perdão. Da mesma forma que você perdoar aquele que te ofendeu, é a mesma forma que o Senhor vai te perdoar, ele está dizendo aí nesse versículo. No verso 14, ele diz para os discípulos, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, você não perdoar aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. É importante liberar o perdão. E o perdão, no original do grego, significa deixar de lado, significa esquecer, deixar para lá, não guardar nada no seu coração. Às vezes nós fazemos muitas coisas para o Senhor, dentro da própria obra de Deus, e nós temos um monte de inimigos. Nós não perdoamos as pessoas. Em Mateus capítulo 5, no verso 23 e 24, Jesus dá um exemplo disso. Ele diz, olha, se trouxeres ao altar a tua oferta, e você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, não é nem você contra ele, ele vai mais além. Deixa diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te com teu irmão, depois volta e apresenta a tua oferta. Não adianta eu fazer nada na casa de Deus, estando com raiva do meu irmão, tendo guardado mágoa do meu irmão, porque Jesus não queria isso, ele queria que a gente perdoasse. Uma outra ocasião, Mateus capítulo 18, no verso 21, no momento em que Jesus ele ensinava aos discípulos como tratar o pecado de um irmão, Pedro, no verso 21, faz uma pergunta a Jesus, Senhor,
Até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes, Senhor? Jesus, não, Pedro. Corrige teu pensamento. Não 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes por dia. Você tem que perdoar o seu irmão. Você tem que perdoar o seu irmão. Você não pode guardar nada. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 3, Jesus também dá outra coisa difícil sobre o perdão. Ele diz que se seu irmão pecar contra ti, repreende. E se ele se arrepender, perdoe. E se 7 vezes no dia ele vier pecar contra você, e se 7 vezes no dia ele vier dizendo, olha, eu me arrependa, você tem que perdoar. Aí o discípulo pergunta, Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque para ter essa conduta de perdão, nós precisamos ter amor e nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter aquela fé que Jesus nos ensinou, aquela fé salvadora. E eu queria dizer para você que o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, no verso 1. E ele diz, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus está apto a perdoar a mim e a você. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, no verso 25, Deus fala através do profeta à nação de Israel. Eu mesmo, que apago as suas transgressões por amor de mim, e de seus pecados e prevaricações não me lembrarei mais. No livro de Provérbios de Salomão, capítulo 28, versículo 13, ele diz, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia, alcançará o perdão de Deus. Na primeira carta de Paulo a João, capítulo 1, no versículo 9, ele também diz que nós seremos perdoados se nós confessarmos isso diante de Deus. O perdão de Deus é uma realidade na sua vida. Deus está apto a perdoar você e a mim. Nós não temos que olhar para o nosso problema, nós não temos que olhar para o nosso fracasso, para nossas falhas, mas nós temos que olhar para um Deus que pode todas as coisas. Um Deus em que a palavra diz que Ele é amor e que Ele está pronto para perdoar você e para receber você diante da presença dEle, se você e eu verdadeiramente nos arrependermos. Eu agradeço a você por ter visto nosso vídeo. Deixe o like lá no nosso vídeo. Inscreva no nosso canal para que nós possamos continuar publicando vídeos para abençoar a sua vida. E eu agradeço a você e que Deus abençoe em nome de Jesus.